Ouvinte, espectador gregário. A Gregário vai fazer 4 anos e essa é a primeira vez que a gente vai falar de uma prova que tem muitos fãs. Tem gente que, aquela história, chora de alegria, que é o Othut. E no Othut tem um pai da Gregário, que é o Ronaldo Martinelli, que talvez seja uma das pessoas com maior experiência, pelo menos que eu conheço, em participação, em treino de atletas para fazer o Othut. E uma amiga, Maíra, que algumas pessoas conhecem como Japa, até no perfil dela do Instagram, que acabou de ter uma genial experiência do Othut muito recente. Então, Maíra e Ronaldo, bem-vindos e bem-vindo ao Othut na Gregário. Muito obrigada. Que honra! Estreando aqui, falando do Othut. Bom, para mim nem se fala, né? Eu que comecei aí com vocês, sempre é uma honra estar aqui, né, em programas variados que eu já fiz, mas realmente a gente nunca tinha falado de Othut e acho que nem sei, talvez vocês também nem saibam porquê, mas é uma das provas mais cobiçadas pelo mundo amador, digamos assim. Então, conta pra gente, Ronaldo, para quem só ouviu falar, mas não sabe exato como é que foi. O Othut, há quanto tempo existe essa prova? Porque ela começou só com um formato longo, em uma montanha, em uma cordilheira da Europa, depois se expandiu, até teve uma tentativa do Brasil, que pela pandemia não aconteceu, e evoluiu em formatos mais curtos. Mas, assim, só para atualizar o nosso espectador ouvinte, o que é o Othut? Bom, o Othut é uma prova amadora em etapas, né? A primeira versão, digamos assim, foi nos Alpes franceses, em 2011, né? Esse ano eu não tive, foi um amigo meu, que inclusive é treinador hoje, né, da Five, ele viu isso na internet e falou, pô, agora vai ter uma prova no estilo Tour de France amador, né, que você muda de cidade, né, e é lá nos Alpes franceses, só montanhas míticas e tal. Eu, na época, não me interessei, né, isso era 2011, inclusive o primeiro ano. E aí, no final desse ano, de 2011, ele se inscreveu. E aí falou, pô, vamos comigo, tal, ficou insistindo, e aí eu acabei, na época, tentando fazer a inscrição, para você ver como mudaram as coisas, né? Naquela época, você tinha uma fila, né? Você não conseguia se inscrever direto, você entrava numa lista de espera, e aí eles te chamavam na medida que tivesse vaga, né? E isso era uma coisa bem difícil de acontecer. E eles fizeram uma segunda ou terceira chamada e eu acabei entrando. E aí foi quando eu me inscrevi desde 2012. E era só a versão dos Alpes. Hoje a gente ainda tem a versão dos Alpes, que é a versão maior, né, de 7 dias. O resto, todas as outras, né, e foram criadas versões na sequência no Pirineus, nas Dolomitas, aí em regiões menores, né? Por exemplo, agora vai ter o Mont Ventoux, que vai ser a última do ano, agora em outubro. Fizeram, né, acho que já falei, Alpe d'Huez, fizeram algumas versões de 3 dias, as versões médias, que foi essa que a Japa ganhou, uma versão de 5 dias, que foi nas Dolomitas. Então, Pirineus e Dolomitas ficaram versões de 5 dias, a única longa, Alpes, com 7 dias, e mais 2 ou 3 versões no ano com 3 dias de duração. Agora, quando você fala de comparação de grandes voltas, é uma prova autossuficiente, como funcionam os Gran Fondos, ou no caso aqui o L'Etape, no sentido de que você não pode ter carro de apoio com você é uma prova amadora, individual, onde você tem largadas e de percursos e altimetrias que fazem jus à etapa de grandes voltas, né? Sim, mas você pode sim ter um apoio, você não pode ter alguém te seguindo, né? Porque você não tem equipe, você não tem time e você faz parte da organização da prova, né? Então, os únicos que podem dar suporte na prova é a organização ou alguém que você contrate para fazer isso. Mas mesmo se você contratar, você só pode ter o suporte dentro dos pontos em que a organização permite fazer isso. Então, é uma corrida autossuficiente, mas ela tem um mínimo de apoio, né? Tem os pontos de apoio. Hoje em dia, até porque teve já acidente fatal
Infelizmente, a gente tem as descidas, infelizmente, para alguns é felizmente, né? A gente tem as descidas não cronometradas, neutralizadas, né? E o que conta, basicamente, é o tempo que você faz nas montanhas, né? Nas subidas, que sempre varia entre 2 a 4. Já teve etapas que teve 5 montanhas na mesma etapa, mas é muito difícil, sempre fica entre 2 a 4 montanhas, depende muito da versão, mas fica entre 2 e 4 montanhas cronometradas no dia. Maíra, a sua história com a bicicleta, antes da gente chegar no outro Route 2023. A minha história na bicicleta, na verdade, começou faz pouco tempo. Eu comecei brincando com bicicleta barra de ferro aqui de casa, indo na esquina comprar verdura. Eu tinha minha bebezinha de 3 meses. Eu sou mãe de 2 pequenininhas e foi exatamente, acho que por conta da pressão da maternidade, né, para a mulher é muito pesado esse momento da vida. Eu comecei a buscar alternativas que me tirassem um pouco dessa esfera da maternidade pesada e eu comecei a usar bicicleta para fazer compra aqui no bairro. Isso foi em 2018. E aí uma amiga, né, nossa da comunidade de ciclismo, a Adriana Lobo, que inclusive também tem uma assessoria, ela me ensinou a clipar, porque ela era minha personal trainer, me convidou um dia para ir na USP, eu te ensino você clipar e tudo mais, e aí eu me apaixonei pelo ciclismo de estrada, mas foi somente em 2019 que eu comecei a treinar, né? Minha primeira planilha que eu fiz foi com esse moço aí que vos falo, né, o Ronaldo. Acho que foi, Rô, sei lá, em agosto de 2019. Era um mês antes do Letap, que inclusive era uma prova que eu me inscrevi sem saber o que seria. Fiz o Letap de 2019 e aí o resto é história, porque depois que eu comecei a treinar planilha e ter o Ronaldo tirando o couro de mim, eu não parei mais. Mas é recente, né? Estamos falando de 4 anos, 19, 20, 21, é isso, 4 anos. Ronaldo, uma questão que sempre existe, e a Maíra falou aqui para gente, preparação, porque, e a gente já falou isso algumas vezes com você em outros programas da Gregário, situações como a que a Maíra relatou, de um mês antes ela resolveu que ia fazer o Letap. E aí o valor de um treinador em orientar e dar um senso de realidade. Dá, não dá e dá desse jeito. No caso de outro Route, vamos falar do outro Route que a Maíra fez, o de 5 dias. Quanto tempo antes uma pessoa que está nos ouvindo aqui fala assim, vou me inscrever para o próximo? Pois é, essa é sempre uma guerra, né? Que a gente tem muita gente que acaba se inscrevendo, eu sempre falo, né? Já falei até aqui num outro programa que eu falei, inclusive teve um aluno que veio desse programa e ele usou essa frase que eu vou usar agora, né? Para você nunca fazer inscrição de uma Outroute sentado no sofá, porque você vê ali, é tudo lindo, maravilhoso, né? Nós estamos falando de um evento super bem organizado, num lugar legal, e você fala, pô, isso aqui deve ser legal demais, né? E não sabe o peso que tem uma preparação para o Outroute. Seja de 3 dias, você tem um peso que é considerável, né? Porque, e aí eu falo não só a questão do treino, né? Mas a questão, a Maíra sabe bem as abdicações que ela teve que fazer para treinar e muito mais para ganhar a prova que era o objetivo dela. Então, a gente tem aí um evento que tem uma característica de 3.000 metros de ascensão por dia. Essa é a média. Já teve eventos como o do ano passado nos Alpes. Eles fizeram a pior versão de todos os tempos, né? Com 2 etapas de 4.000, o restante das etapas todas acima de 3.500 metros. Então, você fica muitas horas em cima da bicicleta e muitas horas subindo. E a gente está falando de 60, às vezes 70 quilômetros subindo ou até mais, como já teve etapas que tiveram aí 80, eu já fiz etapa de 80 quilômetros de subida, por incrível que pareça. E então a pessoa primeiro tem que ter um histórico, ela não pode se inscrever da noite para o dia e achar que tudo é possível.
Muita gente que vai fazer um letap, por exemplo, não tem ideia da carga de treino que você precisa ter para fazer um letap, que é uma prova de um dia. E nós estamos falando de 2.200, 2.400 metros. Você imagina você fazer uma sequência, né, de dias com 3.000 de ascensão de média. Então, tem muita gente que não tem a noção do que é isso. Então, é importante conversar com alguém que já participou da prova, alguém que tem experiência, né, nesse tipo de prova em etapa. Eu sempre falo que o grande segredo é você fazer sequências de dias, né, ou seja, training camps, que possam te dar não só a condição física, mas a condição psicológica, né, de você entender o que é um evento desse. Se fizer 3, 4 dias de treinos aí que sejam próximos, né, do que você precisa entregar, você já vai ter mais ou menos a noção, né, do que te espera. Então... E assumindo a base, que alguém que tem alguns anos rodando de bicicleta, com algum volume, quantos meses antes para fazer um outro route de 5 dias? Eu sempre falo assim, Álvaro, se a pessoa tem alguma experiência em evento de alta montanha, porque não basta ser uma prova, uma única prova, ou um único evento, ou sei lá, um treino, coisa do tipo. Ela precisa ter assim, uma experiência, o que é subir montanha, ou subir várias montanhas no mesmo dia. Se ela já tem essa experiência, eu acredito que, lógico, vai depender muito do histórico, da condição física dessa pessoa. Eu acredito que em 6 meses é possível uma boa preparação, tá? Mas, assim, é muito difícil, lógico, falar, todo mundo tem essa condição de 6 meses entregar uma boa prova. Não, estamos falando aqui de várias situações. Às vezes o cara ele fala em completar a prova, que é uma coisa, e a gente está falando, por exemplo, de performar, como o caso da Maíra, né? Não é que ela quer só completar a prova, ela quer ir bem na prova. Então, são situações diferentes que aí a gente também, lógico, precisaria pontuar, né? E acho que 2 menções. A primeira é que não é só a prova, mas a logística, porque como você se muda de hotel quase todo dia, não é que você chega da prova e você vai dormir e tomar banho. Você chega, você tem que pegar o teu equipamento, a tua roupa, e aí entra num transfer para ir para outro hotel. No dia seguinte, às vezes, você pega um transfer para ir até a chegada. Então, assim, não é só a sequência de dias, mas também o intervalo de pausa entre você chegar de um dia e largar no outro, que você está se mexendo. E, Maíra, de onde veio a vontade de fazer o World Route de 5 dias? Olha, a primeira inscrição que eu fiz do Water Route, que foi para o Alpes de 7 dias, foi sentada num sofá. Eu literalmente me inscrevi nessa prova, que era para eu ter feito em 2020, mas que foi cancelada por conta da pandemia. Não, foi em 2021. 2021, que foi a brasileira, né? Que ia ser a brasileira. Não. Eu me inscrevi que ia ser aqui no Brasil, mas que foi cancelada, né? Eu me inscrevi no Water Route Alpes, de 7 dias, que iria ocorrer em 2021. Então, que foi a prova que foi, enfim, por conta da pandemia, acabou não acontecendo para os brasileiros e tantas outras nacionalidades que iriam fazer a prova. Mas Álvaro, eu me inscrevi porque eu achava que era o máximo. Assim, um amigo nosso em comum, o Pedro Altenfender, né, o Noininho, ele já tinha feito tantas vezes o Water Route e eu falava para ele, ai, que máximo, achava o máximo. Não conhecia muito a comunidade ciclística aqui de São Paulo ainda. Tinha começado a treinar também com o Ronaldo, e o Ronaldo sempre trazia lá nos grupos, o Water Route, eu achava o máximo. Me inscrevi. E, na verdade, eu fui fazer o Water Route no ano passado, que foi quando a gente conseguiu passar a inscrição, e eu caí no Water Route mais maluco. Ronaldo não está aqui para não me deixar mentir. Todos os tempos. Cara, foi assim, eu tenho certeza, e eu sou muito grata do que eu vivi. Você estava perguntando para o Ronaldo a questão de tempo, Álvaro. Da minha experiência, do que eu passei, acho que tem um pouquinho a ver com o que você perguntou, que é assim, quanto tempo para você fazer uma boa prova? Então, te dando na perspectiva de quem foi para competir e não somente se realizar no desafio, eu não tenho dúvidas de que eu só consegui fazer esse Water Route Dolomitas
na qualidade que a gente conseguiu fazer, né? Eu e Ronaldo, com os treinos que a gente adequou, com a minha cabeça, com o equilíbrio mental, com a paz de espírito que eu cheguei para as Dolomitas, sem eu ter passado o que eu passei no Waterhout Alpes do ano passado. Porque foi, assim, uma insanidade. Eu não tinha carcaça suficiente para, inclusive, ir para um Waterhout Alpes, como eu fui, na proposta que eles puseram para os HRs, né, os Waterhouters do ano passado. Era muito volume, eram montanhas assim insanas. Foi a celebração, né, 10 anos do Waterhout. Isso. E até mesmo conversando com o presidente da prova no passado. Vou falar que o Álvaro falou, sem restrições, né, nesse podcast. Então, sim, a gente conversando com eles falaram, erramos. Aí eu falei, sério? Ele falou, erramos, a gente errou, a gente exagerou um pouco, foi o maior did not finish da história do Waterhout. O maior número de pessoas que não conseguiram terminar a prova no passado. Tamanha dificuldade dos estágios, né? Eu nem lembro quanto que a gente subiu, Rô, mas a gente teve, sei lá... Para se ter uma noção, a primeira etapa tinha 180 com 4.100 de ascensão. Foi o abre-alas. Assim. Para girar as pernas, para soltar. Só para soltar. Para soltar. Só para aquecer, o warm-up. E no dia seguinte, a gente tinha o que eles chamaram de 2 gigantes, que a gente subiu o Col dell'Agnello, do lado mais difícil e mais longo. Imagine, Álvaro, que a gente pedalou 3 horas, isso só a primeira montanha, sem parar. Eu nunca tinha feito isso, assim, 3 horas, sem ter um descanso, assim, foi... E aí eu acho que a segunda montanha, nem lembro qual era a segunda montanha, depois do Agnello. Acho que era Col d'Izoard. O Col d'Izoard, E então foi um grande ensinamento. Eu acho que faz parte de uma construção de uma carcaça não somente física, mas uma carcaça emocional, que com certeza fez com que a gente conseguisse ir para o Waterhout Dolomitas esse ano, assim, muito mais afinado, sabe? Então eu sou muito grata com o sofrimento que eu passei nos Alpes, porque eu acho que sem ele eu realmente não teria feito. Maíra, como lidar com a questão que está nesses pedais longos? O que eu estou fazendo aqui? Várias vezes a gente se pergunta isso. Aliás, começou no treino, né? Essas perguntas. Olha, Álvaro, eu estava comentando isso com outros amigos que fizeram o HR. Então, assim, para quem estiver ouvindo aqui, a verdade é que o pior para nós que somos atletas amadores, veja, a gente é amador, ou seja, significa que a gente não tem o ciclismo como uma profissão, né? Eu sou psicóloga, eu sou mãe de 2, eu sou casada, eu tenho outras esferas na minha vida que são inclusive mais importantes que o próprio hobby, vamos pôr assim, o estilo de vida que eu ponho na bicicleta. Mas um Waterhout, se você quiser fazer um Waterhout bem feito, e vamos falar assim, bem feito significando sem sofrer. Esquece pódio, mas assim, você quer fazer um Waterhout com qualidade, você vai, o sofrimento é óbvio, tá? Quer fazer um Waterhout, você vai sofrer, mas um sofrimento aceitável, que você vai conseguir ir bem ao longo das transições entre montanhas, que também é puxado, os dias são longos, 5, 6, 7 horas em cima da bicicleta todos os dias, você vai ter que se dedicar. Então, o Waterhout, a prova em si, é só a cerejinha do bolo, porque a verdade é que o Waterhout não é a prova, é a preparação. Então, você quer fazer um Waterhout? Prepare para abdicar de muita coisa, muito tempo. Eu acho que é no mínimo uns 6 meses, como o Ronaldo falou. E significa assim, esse é o Waterhout. A prova é rápida, passa rápido, né, Rô? Assim, você sofre, mas acabou. São 5 dias, 7 dias, acabou. E o antes? Né? O antes, volume de treino semanal. Quer falar, Rô? Não, se quiser dar a sua experiência, depois eu falo como treinador, vai. Tá. Para esse Waterhout Dolomitas, eu acho que eu e o Rô, a gente acertou muito, né? Eu falo que eu sou a atleta pentelha do Ronaldo.
A gente fica debatendo, não, mas isso tá bom, não, isso não tá, isso não vai dar, eu não quero fazer isso, mas aí não, vai fazer, enfim. A gente adequou com bastante volume, tinha semanas que eu fechava com 23, 24 horas, mas não era todas as semanas, assim, Álvaro. A gente fez uma base mais consistente para o HR, então, assim, focando mais em grandes volumes, e uma coisa que eu senti e que, para mim, foi um divisor de águas, que você mesmo estava conversando com a gente aqui, Álvaro, que você está voltando aos treinos em Z1, Z2 e tal. Para mim, foi ter aprendido a treinar na zona 2. Porque a gente sai em grupo, todo mundo, nos treinos, e aí você se empolga indo com uma amiguinha ali que quer fazer um segmento ali, ou, enfim, quer fazer uma força em outro lugar, você acaba se empolgando e indo. Eu diria que para o Waterhout Dolomitas, eu vi o meu ciclismo passar de um patamar para outro, fazendo o beabá, né? Mas, veja, é um beabá muito bem pensado, tive um técnico maravilhoso para isso. A gente fez muita base, eu rodei muito em Z2, só que o Ronaldo, além da base, e a gente fez junto, eu tinha as 2, 3 semanas conseguintes de volume, a gente colocava os estímulos corretos. Eu acho que até o Ronaldo vai poder falar melhor, mas eu fechava a semana entre 19 e 23 horas. Umas outras menos, assim. Ronaldo? Bom, volume, no caso da Japa, foi o melhor dos mundos, né? Porque ela chegou para mim e falou, olha, tô com a vida organizada, apesar de ter as 2 filhas, ela conseguiu, ela tinha essa meta, então ela colocou isso como objetivo principal, não de vida, né? Mas em relação ao esporte, né? E aí, lógico, a gente consegue mexer. Um dos grandes problemas de você conseguir melhorar um atleta é justamente o tempo. A gente tem atleta que eu não consigo mexer. Então, eu já tive atletas que completaram o Waterhout com 6, 8 horas de treino por semana. E não dava para mexer, não é que tinha uma semana que dava para colocar mais treino, não. O cara falou, cara, é o que eu tenho. Então, eu treinava aí terça, quinta e sábado ou domingo. E aí a gente, lógico, depende muito da experiência. Teve atleta que eu falei, para você, ok, vai dar certo. Porque você já tem uma experiência, já fez outras coisas. Às vezes a pessoa treina em outros dias, mas faz um treinamento de força, faz alguma coisa diferente, mas treina. E aí dá para adequar. Mas tem gente que eu falo que está muito longe, né? A gente tem, de todos esses anos, né, que eu levo gente nessa prova, eu tenho uma medida, por exemplo, do que é completar um Waterhout. Então, eu sempre falo o seguinte, se você não tem 2,3 watts por quilo para subida, para montanha, você não vai completar no tempo limite da prova. Eu já tive atletas que fizeram 2,1, mas ele ficou em penúltimo lugar. Ele quase ganhou o Lanterne Rouge. Mas eu uso como uma medida de segurança, você tem que ter 2,3 watts por quilo, tá? Lógico que tem outras 1000 variáveis que tem que treinar para um evento desse, mas, enfim, se tiver 2,3 já tem aí meio caminho andado. E o volume de treinamento é aquele que dá para a gente adequar conforme, né, a condição da pessoa, a idade da pessoa. Então, tem uma pessoa que está acima do peso, se ela perder aí 3, 4 quilos, já melhora muito o VO2 dessa pessoa. Então, existe aí uma grande possibilidade. E eu já tive atletas que eu peguei 1,8, 1,9 e eu falei, olha, a gente não vai ter tempo para você completar no tempo. A gente pode fazer um projeto para 2 anos, né? Por isso que o tempo ele é muito... É um negócio que é difícil responder, né? Porque cada caso é um caso. No caso de quem vai completar uma prova dessa, né? Quem quer completar, única e exclusivamente. O cara que quer competir, geralmente a gente sabe que já tem uma condição diferente. E aí também eu tenho os números, né? Porque eu já tive o atleta que teve a luta ali para completar e já tive... aí a Maíra foi a terceira atleta minha que ganhou
a Altiroute, então eu tenho uma noção dos números também de quem compete, tanto no feminino quanto no masculino, né? Mas é lógico que o volume, eu tenho caras que têm 8 horas de disponibilidade e tenho caras que têm 25 horas por semana de disponibilidade. Aí é só a gente ter que montar um quebra-cabeça em relação a isso, né? Ô Álvaro, sabe, até eu ia te falar uma coisa que eu acho que é bacana dividir isso com as pessoas que vão escutar. Se você está indo para uma prova como essa, querendo fazer uma alta performance, é adequar um pouquinho a realidade que você está. Tipo, não adianta você achar que você vai para um Waterhoot 5, 7 dias, se você não... É o que o Ronaldo falou, se você não tem como fazer a sua agenda se encaixar no Waterhoot, porque o inverso não tem como. Você não tem como pegar o Waterhoot e encaixar na tua família. Você tem que pegar toda a tua família e encaixar no Waterhoot. Sim. Né? Então, eu acho que uma das coisas que o Ronaldo falou que eu tive o privilégio de fechar minha agenda de pacientes na parte da manhã e eu tinha disponível para mim muitas horas. Eu ficava, sei lá, a partir das 5 da manhã até o meio-dia, porque era a janela que eu tinha para ir depois ir buscar minhas filhas, ir para o clube, fazer as coisas e ainda atender, né? Mas quem não consegue, quem não pode fazer isso, que acho que talvez seja uma grande maioria, né? Porque todo mundo trabalha, nem todo mundo pode mexer numa agenda como eu digo, é um privilégio, eu fui privilegiada. Eu acho que é só a pessoa também ter um pouquinho, ter a realidade alinhada com as expectativas. Não adianta ter a maior expectativa no mundo que você vai conseguir fazer qualquer prova sem que você consiga ter o tempo necessário para se dedicar para aquilo. Mas acontece, né, Rô? Tem muita gente que vai para lá achando... Eu mesma, acho que... Se bem que o ano passado eu treinei muito, né, Rô? Mas tiveram outras questões que acabaram acontecendo no Waterhoot do Alpes para mim. Mas mesmo assim, eu acho que o ano passado foi um pouquinho mais instável do que este ano que eu pude programar. Então, tá dentro da tua pergunta, Álvaro, assim, quanto tempo é necessário para fazer um Waterhoot? Aí, de novo, depende da sua expectativa e a realidade que você consegue colocar ela, sabe? Agora, você falou do volume de treino, eu imagino de que 20, 25 horas não fazia parte da sua rotina até você colocar o desafio. E eu imagino de que 20, 25 horas saindo de, sei lá, 10, 12 que você fazia antes, estou chutando, muda o teu metabolismo, muda a tua necessidade de estratégia nutricional. Como é que foi isso? Porque você também tem que ir recalibrando a sua alimentação, não é a sua suplementação, na sua alimentação, para que você não perca peso com esse volume que você está fazendo. Sim. Total. Acho que uma das maiores mudanças que a gente viu entre o ano passado e esse ano foi que, por exemplo, o ano passado eu fui para o Waterhoot Alpes pesando 56 quilos. E esse ano eu fui para o Waterhoot pesando 51. Né? 5 quilos. E não é que eu estava com 56 quilos com massa gorda. Eu estava forte. Eu estava com músculo. Mas a verdade é que prova de montanha, você tem que ser leve. E esses 5 quilos, quando você coloca 5 quilos a mais no teu corpo, que seja de músculo, mas assim... É outra bicicleta quase. E aí você vai fazer os 5 quilos ao longo de 7 dias com muito esforço, não é 5 quilos, parece tipo 20. Porque... E até complementando essa questão do peso, no caso dela, que já é magra, né, já tem pouco peso, 56 quilos é pouco peso, perder 1 quilo já faz muito mais diferença do que um cara que tem 100 quilos e perde aí 3 quilos, por exemplo. Sim, né? Então, no caso dela, tem um efeito muito maior, principalmente para o VO2. Né? E eu fiz, Álvaro, tudo com acompanhamento, Dr. Rodolfo Camargo, que é assim, um nutricionista... ele realmente me ajudou a mudar a composição do meu corpo de uma maneira saudável. Eu fiz uma restrição alimentar considerável,
na época do treino que eu estava fazendo mais volume com baixa intensidade. Então, eu precisava utilizar menos estoque de glicogênio para fazer, sabe, energia. Então, eu dei uma bela de uma enxugada. Puta, eu comecei a treinar para o Terrut deste ano, outubro, né, Rô? Foi assim, outubro do ano passado. Acho que vale dizer também, Álvaro, que no caso dela, ela teve que fazer uma adaptação a essa estrutura de treino com mais tempo de duração na semana, tá? E não eram todas as semanas, então ela tinha um ciclo de 4 semanas, onde a gente trabalhava a primeira semana, basicamente, intensidade, então ela fazia treino estruturado quase todo dia, só não fazia no sábado. Ela tinha uma segunda semana, que era uma semana de transição, mas era uma semana de mais volume, com baixa intensidade, Z1, Z2. Aí a terceira semana era aquela semana que ela tinha... Eu falava para ela que ela tinha que se concentrar na terceira semana. Que ela tinha que se preparar para a terceira semana, como se fosse preparar realmente para uma prova, né? Então, essa terceira semana era a semana mais punk. Ela tinha até, para você ter uma ideia, ela tinha treino estruturado e longo, tudo isso junto. Então, ela fazia séries de intervalo com duração de treino de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Né? E aí, a quarta semana, tirávamos o pé. Mas na quarta semana eu estava de mau humor com o Ronaldo, não queria falar com ele. Mais ou menos isso. Compreensível. Agora, vamos lá para o objetivo. O que você lembra de cada um dos dias? Seu primeiro dia de prova. Ansiedade da noite anterior, apesar que você já tinha tido um e que não terminou do jeito que você gostaria. Divide com a gente aqui, vamos um dia de cada vez. Isso também acho que eu tenho dividido isso com as minhas amigas e os meus amigos, e eu vou repetir aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Estado mental faz toda a diferença. Eu comecei esse HR Dolomitas antes de começar a primeira etapa com um sorriso, Álvaro, todo dia. Todo dia eu estava feliz. Eu estava tão contente, porque deu certo. Eu mal comecei o HR, eu já estava muito realizada. Porque é o que a gente estava falando, o HR é todo o caminho. O caminho tinha sido maravilhoso, porque eu não sofri no treinamento, apesar da gente ter aumentado, ter sido assim, puxado, realmente, né, Rô? Eu tinha semanas que eram dignas de, assim, limite do divórcio, de tanto que era estressante, mas foi uma preparação agradável para mim, porque o meu estado de espírito, eu estava muito contente com o que eu estava vendo, meu corpo, a minha performance melhorar ao longo do tempo. Eu vim de um ano que imagina, eu larguei o Letap de Cunha, eu acabei ganhando o Letap Cunha esse ano, mas o Ronaldo sabe, eu fui lá para fazer um treino, né, Rô? Eu falei, não, eu vou para Cunha treinar, mas eu estava feliz, eu estava alegre, Álvaro. Então, para mim, o Waterhout Dolomitas, a primeira etapa eu já estava sorrindo. E eu fui sorrindo até a última etapa. Então, vamos lá. Primeira etapa, quantos quilômetros, quanto de altimetria? Cara, a primeira etapa, eu até vou ver aqui, ó. Na verdade, a primeira etapa, a gente, infelizmente, uma mudança de tempo abrupta em Bórmio, acabou obrigando a galera do Waterhout cortar a etapa no meio. A gente ia fazer a subida dos dois lados do Passo Stelvio, que é, assim, o gigante mítico, Bórmio, né? O lado Prato, O lado Bórmio e Prato. E a gente acabou subindo somente o lado de Bórmio, porque... 2 dias antes a gente estava com 40 graus em Bórmio, 2 dias depois, no dia da largada, estava nevando no topo do Stelvio. O Álvaro sabe bem o lado Prato, que ele já fez comigo, já. Eu já fiz os 3, guys. E a gente se livrou. Pois é. E aí, então eu vou te contar da dinâmica, porque essa é até legal. A gente largou praticamente para uma cronoescalada no primeiro dia, porque a gente sairia de Bórmio e subiria até o Passo Umbreio, e seria essa a prova, né? E isso, eu digo com toda certeza absoluta, acabou mudando a dinâmica do HR Dolomitas inteiro, porque um primeiro dia
né? Que a gente faria, não sei quantos quilômetros daria, Rô. Deixa eu ver se tem aqui. Bom, mas daria o quê? Uma prova de 4 horas? Eram 100 quilômetros, mais ou menos, os dois lados, né? Sobe e desce, E o lado depois prato, e o lado prato, como você mesmo fez, Álvaro, é um lado, assim, mentalmente desgastante, porque o Stelvio é aquela montanha que você fala, puta que lindo, aí depois de meia hora, puta que lindo, mas eu tô no mesmo lugar. Você vai, não passa. Mas nessa primeira etapa, eu larguei e a galera largou como se não... Como esperado, né? Virou uma crono, né? Virou uma crono escalada. O pessoal largou como se não houvesse. Tipo, nessa hora eu falei, eu não vou me emocionar, eu quero fazer o meu número, ou minha sensação física, que eu sei que eu não vou quebrar. Porque o meu maior objetivo, assim... Não era nem ganhar, Álvaro. O que eu não queria viver no HR Dolomitas era o que eu tinha vivido no HR Alpes, que foi me arrastar. Eu acho que não existe nada mais traumatizante para um atleta de alta performance fazer etapas de ciclismo, uma prova de etapas se arrastando. Então, eu não queria isso. Então, eu larguei a crono escalada do primeiro dia num passo firme. E eu estava com um amigo nosso, né, que foi com a gente, né, o Zanella, e eu falei assim, Zanella, porque ele estava assim, a gente vai perder as rodas. Eu falei assim, Zanella, relaxa, a gente vai pegar. Porque eu olhava pro meu Garmin, tipo, o pessoal largou, sei lá, a 4,5 watts quilo, 5 watts quilo, eu falei, se for isso, uau! No primeiro de 5 dias. No primeiro dia de 5 dias. Eu falei, Zanella, relaxa, vamos no nosso passo. E a gente foi firme, e na verdade foi o que aconteceu. Ao longo da montanha, eu fui buscando as meninas, porque já estavam no gancho. E eu terminei a primeira etapa 1 minuto e meio atrás de uma ciclista, Ana Maria Ibarra, a mexicana. Ela era, né, no primeiro dia ninguém conhece ninguém, Álvaro. Você não sabe quem são os caras que vão largar com você no dia seguinte e tal. E aí ela tinha aberto 1 minuto e meio na minha frente, né? E aí eu falei, bom, temos uma briga, né, Rô? Falei, vamos como para a segunda etapa? E a segunda etapa era a subida do Gávea, o Tonale e o Predaia. Então, o segundo dia do HR era um dia longo, muito duro e com montanhas que seriam muito estratégicas. Quantos quilômetros de altimetria? Só para acompanhar aqui, estamos revivendo uma grande volta. Então, eu acho que dava 120 quilômetros com 3.000 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Acho que era 3.200, se eu não me engano. Era. A montanha mágica, Álvaro, era o Gávea. E o Passo Gávea estava gelado igual o Stelvio lá em cima. Então, então, assim, o HR, isso que é muito louco, assim, apesar das descidas serem neutralizadas, que eu acho que é a coisa mais necessária do mundo, porque acho que nenhum brasileiro, a não ser que vá lá para ver, vai conseguir entender o tamanho da periculosidade que são as descidas das montanhas europeias. Assim, se você errar, e assim, em prova, se você estiver muito animado ali, você perde uma curva, você não vai cair num arbustinho, você vai voar lá para baixo, então, né? E tem uma coisa que só quem fez descidas longas, que você não imagina que você vai ficar com dor no antebraço de frear. E que chega uma hora numa descida muito longa que você está usando o tempo todo, a própria mão começa a falhar, porque você tem a musculatura de antebraço que está toda hora alicatando, e é um exercício que a gente não faz normalmente de squeeze de bola na mão. Então, Nem só quem tem experiência imagina, sabe?
Então, as descidas eram neutralizadas. Para o segundo dia, eu sabia que eu tinha que ficar na... Eu e o Ronaldo, a gente falou, qual que é a estratégia? Ele falou, gruda na roda da mexicana. Eu falei, tá bom. Quando a gente largou, Álvaro, o segundo dia, e era a subida do Gávea, não é que eu grudei. Eu fiquei a 2 centímetros da roda dela, exatamente os 19 quilômetros da subida do Gávea. E ela estava com 9 gregários, né? Isso é uma coisa... ela foi com... Os mexicanos são unidos, meu. Eles eram a maior delegação, depois eram os brasileiros. E era uma delegação que estava trabalhando para ela. Tinham 9. No Gávea, tinham 9. Ela era no meio, e ao redor dela tinham 3 nas laterais, tinham 2, 3 na frente e tinham 3 atrás. Só que eles deram uma panguada e eu entrei na roda dela. E eu subi os 19 quilômetros na roda. E eu falei, eles estão subindo forte. Eu tenho até meu número aqui. Eu subi o Gávea nesse segundo dia, a gente subiu de MP, de power normalizado, eu fiz 203 watts. Dava 3,8, 3,9 watts quilo. A primeira montanha do segundo dia. Falei, cara, eles estão subindo forte, mas ok. Eu estava me sentindo bem na roda dela. E aí era muito engraçado, porque no meio faltando uns 5 quilômetros do Gávea, ela ficava falando espanhol, assim. Tomara que eles não me estejam escutando depois esse podcast, mas era assim. Ela tá aí? Ela ficava assim, ela tá aí? Aí o mexicano falava, tá. Aí passava 1 quilômetro, ela ainda tá aí? Aí o outro mexicano, tá, ela tá, segue na tua roda, ela, porque aí ela começou a brigar com os gregários, porque eles tinham que me tirar da roda, enfim. E aí, eventualmente, faltavam uns 2 quilômetros, ela perguntou, ela ainda tá aí? Aí eu respondi, sim, estou aí. Aí o Zanella, que estava também tentando estar no grupo, pegou e atacou no Gávea, faltando 1,5 quilômetro. Eu saí dela e dos gregários e também fui tentar ir com o Edu. Nesse final do Gávea, como ela estava 1,5 minuto, eu só consegui tirar dela, 10 segundos, né? Mas psicologicamente foi um golpe, porque ela perdeu a concentração tomando conta de você. E acho que isso que é o legal da prova como um Waterhout, porque eu aprendi nessas 2 edições que não é só potência. Tem uma estratégia, você tem que jogar com o que você tem, com as referências que você tem. E neste dia do segundo estágio, as outras 2 montanhas, a segunda montanha era logo na descida do Gávea, então você não tinha transição. Mas a terceira montanha, para chegar na última montanha do dia, né, Rô, tinha uma transição de 30 e tantos quilômetros, Álvaro. E o que aconteceu? Os mexicanos estavam em pânico, porque eles não queriam que eu estivesse com eles na transição. Porque a gente só estava eu e o Zanella, que estava conseguindo subir com eles ali. Sim. Então, eles, no topo de todas as montanhas, eles faziam tipo um pit stop Fórmula 1 em torno dela. Tipo, ela mal desclipava, já vinham com garrafa e com a manta térmica e trocavam a roupa dela. Eu falei, e eu e o Zanella tentando comer para não perder o bonde, etc. Só que na última montanha, quando a gente ia começar os 30 quilômetros para ir para a última montanha, os mexicanos largaram a gente, né? Até aí, ela ainda estava na minha frente. Aí eu falei, Edu, ferrou, a gente não tem ninguém para fazer a transição e assim, a gente vai tomar 10 minutos e tal. Quando eu olho para o lado, tava só todos os nossos brasileiros da ponteira, assim, tava o Galotti, o Vitor Meira, tinham mais uns 5 caras que estavam com o pessoal da ponteira do HR. Eu olhei pro Galotti e falei, pelo amor de Deus, bora para essa transição. E aí a gente fez uma escaleira. Eu já contei essa história várias vezes pro Rô, eu falei, acho que eram uns 30, Álvaro, na escaleira. Tipo assim, imagina, tipo, Jumbo Visma... Final de Copa do Mundo, Brasil e México. Exato. E aí, só que os mexicanos já tinham largado a gente. Eles não queriam que eu tivesse ido, tá certíssimo eles. Eles tinham que se livrar de mim.
né? Só que a gente fez essa puta escaleira. Meu marido chegou, ele fez um double crown, ele estava vindo de um HR Alpes, fez a Alpes e Dolomitas. Ele chegou junto para a gente começar a escaleira, e nesse dia a gente terminou, eu fui até a base da montanha, aí chega na base da montanha, né? Aí o corpo de cada um para um canto, porque os caras eram muito fortes. E eu terminei o segundo dia do HR, já tirado 1 minuto e meio que ela estava na minha frente e 5 minutos na frente dela. Caramba, você tirou 6, então. Você estava 1 atrás e 5 para frente. Exato. E aí eu vou acelerar aqui o conto. Quando, no dia seguinte, e eu acho que esse foi o pico, da minha vida no ciclismo em termos de realização pessoal como atleta de alta performance. Eu larguei para o contrarrelógio, era o time trial, a gente ia subir o Monte Bondone, e eu subi o Monte Bondone, eu acho que num flow, que falam, né? A gente tem esse termo na psicologia do esporte, quando o atleta entra num estado psíquico super focado e parece que está flutuando, falam do flow, né? Eu larguei o contrarrelógio como se não houvesse. Eu posso até falar, o meu treinador sabe os números que eu consegui fazer, que eu nunca poderia imaginar que eu conseguiria fazer, assim, números de gente grande. Eu fico feliz por isso, porque eu acho que no fim, eu acho que significou mais, quase igual ali, eu ter ganho o HR. Foi eu ter visto que todos os meses compensaram naquele time trial. Eu terminei o time trial e aí eu tinha aberto uma avenida das meninas. Eu nem lembro quanto que eu abri. Você lembra, Rô? Acho que se colocou mais 12 minutos, se eu não me engano. No segundo lugar. Ele estava 5 na frente e botou mais 10, 12. Foi para da terceira etapa em diante, já deu acima dos 20 minutos, sabe? E a mexicana não surtou, não? E os mexicanos não vieram para cima tentar envenenar a comida de vocês, botar faxina na frente? Na verdade, foi assim, depois que da segunda, porque ela errou, eu acho, posso estar errada, eu acho que ela errou na subida do Gávea, a primeira montanha do segundo dia, porque ela subiu muito forte, e eu tirei muito dela nas outras 2 montanhas. Uhum. E no time trial, ela fez o time trial no gancho, ela deu tipo ré, tanto que neste dia do time trial, a minha concorrente acabou mudando de posição com a terceira colocada. A terceira passou a ser a segunda, né? E eu fui para a 4ª etapa, que seria a etapa rainha, já com uma folga considerável. Mas quantos quilômetros e altimetria? Peraí, o que você falava? Não, eu acho que era legal falar que assim, a cronoescalada, né, que foi o time trial, ele foi uma crono longa, né? Tinha 20 quilômetros, isso quer dizer, cronometrados 17, mas no total 20 quilômetros de crono. Então não é uma crono que você faz assim em 5 minutos. Então o risco de você tomar tempo é muito maior, e ela foi muito bem. E, enfim, chegou a... Eu não ia falar isso, né? Mas ela chegou lá em cima até com umas iriguizila no estômago de tanta força que ela fez. Pode falar. Eu cheguei no bote com o Álvaro, eu falei, Ronaldo, sai da frente, vai no banheiro. Foi pro banheiro, né? Todos os alertas acendendo, todos os alarmes. Tudo. Querendo desligar a chave geral. Mas foi muito legal. Puta, o time trial foi assim, foi incrível. E foi foda, porque quando eu vi a mexicana, que ela tinha largado na minha frente, quando eu vi que eu tava pegando ela, não sei, tem até um gráficozinho no meu Training Peaks que passa lá, assim, de 235 watts, de repente vai para 267, 270 watts. Eu comecei a tentar buscar, eu passei por ela, Álvaro, assim, eu contei isso já pro Rô. Eu falei, nossa, eu vou no mental, né? Faz parte do jogo. Não, mas eu acho que no contrarrelógio tem muito isso, né? Porque quando você ultrapassa, é uma vitória para você e derrota para outra. Então você ganha 2 vezes, né? Bota a derrota. Psicologicamente, ela foi pro chão nessa hora. Ali foi pro chão. Daí, tanto que na etapa rainha,
que eu te respondo aqui a rainha. Quantos quilômetros de altimetria? A rainha, ela foi 143, 145 quilômetros, 3.800. E a gente ia fazer 2 subidas longas, seria o Passo Valles e o Passo Falzarego, né? E eu já tinha aberto 16 ou 17 minutos da segunda colocada. Eu estava a 20 minutos da segunda e eu acho que 25 minutos da terceira. Então, eu fiz a etapa rainha, poderia ter feito até mais tranquilo, mas eu ainda estava na noia. Eu falei, sei lá, vai que fura o pneu, sei lá, dá um problema no meu câmbio. Então, eu ainda entrei a etapa rainha meio na noia. E no dia da largada da etapa rainha, a quarta, a mexicana saiu que era uma louca. Assim, também. Eu falei, caramba! Aí eu falei, demorou 38 minutos para a gente buscar. Ela estava em desespero. Cara, sei lá, eu não sei o que rolou. Eu não sei se ela estava querendo tentar... Ela estava preocupada, na verdade, era com o segundo lugar, né? Que ela acabou perdendo também no final. Eu acho. Mas eu estava preocupada de eu dar algum chabu e perder minha posição. Então, ainda na etapa 4, eu achei, cara, eu falei, melhor eu garantir, né? Deixa eu continuar fazendo meus números. E eu estava muito bem, não estava fadigada, eu estava com a perna fresca ainda no quarto dia. E eu acabei fazendo as 2 subidas muito bem, muito forte, assim, né, Rô? Eu consegui imprimir bons números na rainha, e aí eu acabei terminando a etapa rainha, deixa eu ver aqui, o legal é que ela foi evoluindo de uma etapa para outra, né? Ela não perdeu performance como a maioria dos atletas, por exemplo, a mexicana. Eu sempre falo, né, que quando você vai para uma prova dessa, não adianta você fazer a conta para um dia, 2. Eu já vi cara desistindo no segundo dia de competição, indo para casa. O cara chegou para mim e falou, tô indo para casa, não quero mais isso. Porque faz a conta errada. E aí, no caso da Maíra, e como eu acho que assim acontece com bastante atleta também, você vai evoluindo, né? Você vai se adaptando mais à situação de prova. Os brasileiros sofrem muito nas primeiras etapas por conta também do fuso horário, né? Tem que entrar no fuso. Muita gente acaba chegando muito próximo da prova, que não é o ideal. E no caso da Maíra, não, ela chegou bem antes. Então, ela se preparou muito em relação a isso. Eu vou falar do foco dela, que aí tá nos bastidores. Ela ia para o congresso técnico com uma bandeja de arroz japonês e geleia. Ele vai contar isso, eu não acredito. O marido dela, que é outro noia também, ele não ia tomar café da manhã, não ia comer os brioche, não ia comer os pane italiano, não ia comer nada disso. O cara pegava e comia no quarto dele arroz japonês com geleia. Então, precisa estar muito focado, né, no resultado quando a pessoa começa a entrar nesses parafusos, né? Então... Mas isso, né, Álvaro, é quem está indo para um Waterroute para... É diferente, assim, vou participar de um Waterroute para terminar, para me realizar, vou, sabe, me tirar da zona do conforto, mas eu vou participar de uma prova legal para eu me vencer. Eu tinha ido para esse Waterroute, com certeza absoluta, era para me vencer, em primeiro lugar. Mas, ao longo dos dias dos stages lá, eu fui... Falei, porra, eu acho que eu, né, estou conseguindo imprimir números e fazer, e conseguir a performance mais alta da minha vida sem sofrer tanto. Então, a gente estava falando do início quando eu terminei a etapa rainha, aí eu vi que, tipo, eu poderia fazer a última etapa, o 5º e último dia do Waterroute Dolomitas, tranquila. E foi o que aconteceu. Quantos quilômetros e quanto altimetria? Era a etapa final, era acho que a Campo mais Longo, curta. era 2.800, Campo Longo. né? A gente ia fazer o Campo Longo e a subida da belíssima, eu acho que é uma das montanhas mais bonitas que tem nas Dolomitas, que é o Valparola. Né? E a gente
saía de Campo Longo e ia em direção a Corvara. E aí esse é o lugar mais bonito. Não, peraí, a gente fez, olha só, você esqueceu de uma montanha importante, a gente fez Passo Djal. Esqueci do Djal. Depois a gente fez, não sei se o Álvaro já fez Maratona das Dolomitas, mas quem já fez... Não, a gente fez a viagem de Bolzano, que a gente fez um pedaço desse circuito, Ronaldo. Exato, só que esse caminho que eles fizeram no Altiroute na última etapa, eles fizeram o caminho contrário da Maratona das Dolomitas. Então a gente subiu o Djal pelo outro lado, né? Não o lado da prova, desceu o Djal pelo lado da prova e fez todo aquele caminho que quando você sai ali do Passo Sela, né? Você vem, aliás, do Campo Longo, você vem e faz esse caminho para chegar no Djal. E a gente fez esse caminho de volta, ou seja, era uma subida, né? Só que disfarçada ali, não era uma montanha. Você ia subindo e descendo, subindo, até chegar no Campo Longo, que aí fazia pelo lado oposto ao que seria também o Maratona das Dolomitas, né? Para chegar no Valparola depois, por último. E essa etapa, Álvaro, foi uma etapa como a última etapa do Tour de France em Paris. Desfile dos campeões. Foi um desfile, porque tinha aberto muito, então eu me permiti um pouco olhar para as montanhas. Eu acho que isso é uma outra coisa que quem faz HR, a gente brinca que as pessoas perguntam, nossa, e é muito lindo, você viu aquela montanha? Eu falo, não, eu só vi catraca, só vi... Você não vê tudo, né, com tantos detalhes. E no último dia eu me permiti. Fiquei no grupo da segunda e da terceira colocada, porque elas já tinham verbalizado para mim que tinham desistido de atacar ou qualquer coisa do gênero. E a mexicana estava em que posição? Estava em terceiro? Nessa hora ela estava em terceiro, só que ela estava brigando com a segunda, que era a italiana, que é uma triatleta, ex-triatleta profissional lá da Itália. Era uma italiana. E você terminou a etapa com quanto de gap para a segunda colocada? O outro geral, o seu tempo em relação à segunda colocada? 25 minutos. Eu terminei... eu abri uns 25 minutos, Álvaro, eu abri bastante. Foi muita diferença. E ela perdeu a última etapa por 2 segundos, um erro total de cronometragem. Não tinha como. Na verdade, foi meio estranho. O HR, ele acho que se tem uma coisa que uma crítica construtiva para os caras, é realmente ver essa questão do chip, porque a gente teve, inclusive, o Fábio Galotti, que foi o terceiro na categoria final do Autoroute, e os caras erraram o tempo, então eles premiaram um britânico em vez de premiar o Galotti, sabe, porque deu o erro do chip. A própria Aninha também, acho que ficou em terceiro na categoria, acho que não ficou. E também no dia... O teu marido, né, que também... O Fernando Pavani acabou ficando vice no Double Crown, olha aqui, calma aí. Olha aqui que ele conquistou, dá para ver. É bonito, né? Sim. Agora, Maíra, que emoção você guarda de cruzar a linha da chegada e falar, venci, venceu a você e venceu a prova? Álvaro, olha, memória que eu com certeza vou levar até o último dia da minha vida. E no fim, a beleza que eu acho, eu falo isso direto também para mim mesma e para os nossos amigos, que acho que saber que essas experiências só a gente vai lembrar, Álvaro. Daqui a 2, 3 anos, quem é que vai lembrar? Quem ganhou o Autoroute Dolomitas? Daqui 3 anos ninguém vai saber que fui eu. Daqui 5 anos ninguém vai saber. Daqui 10 anos ninguém vai saber. Mas eu vou. Então, o que eu guardo daquele momento que eu cruzei a linha foi a consagração de 2 anos, de muita dedicação, de muitas horas de treino, muito equilíbrio que eu tive que fazer por conta das minhas filhas. O quanto que eu saí da zona de conforto.
sei lá, e poder estar lá, e o Ronaldo tá lá também no topo, o meu marido, os meus amigos, e aquela delegação do Brasil, todo mundo se abraçando, foi muito legal. É assim, é isso, é uma consagração da dedicação, talvez da palavra consistência. A gente foi muito consistente, sabe? E eu acho que cai a ficha de que as coisas precisam de tempo. Não tem como a gente conseguir chegar onde a gente quer rápido, né? E você trabalha com a psicologia, dado um patamar mínimo de treinamento, condicionamento, sem o qual você não larga, quanto a cabeça faz diferença? Quanto a tua alegria, quanto o teu estado de espírito foi um elemento de alta performance? 95%. 95%. Eu tenho zero dúvidas de que o que eu consegui fazer neste HR Dolomitas tem tudo a ver com o estado de espírito e pacificação interna daquilo que eu poderia fazer. Eu sabia que eu estava bem, eu e o Ronaldo, a gente estava vindo nos treinos de forma muito consistente, e a Álvaro acho que foi falar assim, cara, que eu não devo nada, a gente não deve nada para ninguém no final do dia, a gente tem que estar muito... a gente tem que estar muito orgulhoso daquilo que a gente pode fazer para nós mesmos, e meu estado emocional e mental, a gente falou isso aqui há 1 hora atrás, com certeza foi a coisa que mudou para mim o resultado desse Oterroot. Assim, o estado mental teve impacto direto nos números que eu pude fazer, na quantidade de tempo, na quantidade de dias, e também aproveito para dizer que também nada disso faria sentido se eu não estivesse lá com o meu marido, com os meus amigos, com o meu treinador, com a vibe, pessoas com quem eu pudesse dividir, porque a gente já viu, né, Rô? Muita gente depois termina, não dá para dividir com ninguém. Sei lá, acho que foi uma combinação de tudo. Ronaldo, você como treinador, lida principalmente como treinador de atletas amadores dedicados, você lida com a sua frustração do potencial que você enxerga e da realidade que se impõe, porque todos nós temos 4 jornadas, né? Tem o esporte, a família, o trabalho, o sono, e quando você encontra um casamento, entre aspas, como você teve com a Mayra, como é isso? Maíra, onde senão você... ela vai te bater. Maíra, com a Maíra, como é isso? Que claramente aconteceu uma harmonia de vocês e o sucesso não foi um acaso, foi quase que uma consequência inevitável. Então, você sabe, bom, são 2 italianos, né? Ela é japa, mas ela é italiana também. O Catenacci aí pega fundo também, viu? Mas as brigas italianas rolou várias vezes. Exato. Assim, ó, e aí é lógico, eu também tenho outros atletas de vários níveis, indifere, né, isso, mas a questão é que casou porque a gente tem um entendimento legal sobre, a gente sabe conversar bem sobre um objetivo que era comum. Eu queria que ela ganhasse e ela queria ganhar. E você precisa ter uma atleta que tem um foco como a Maíra teve nessa prova, e é lógico que eu, quando chegou a um determinado ponto, eu entendi isso, porque eu falei, cara, ela quer ganhar mesmo, porque o que a gente está falando aqui não é, sei lá, 40% das coisas que eu e ela vivenciamos, né? Nós dois, né? Das brigas. Briga não, né? A gente sempre discutia. Discussões do que é, o que fazia sentido, o que não fazia. Não, e me veio a analogia, nós todos que somos pais e você mãe 2 vezes, de um processo de uma gravidez, que é um processo
longo e regular, muitas vezes de frustrações, de desconfortos. Não, e de entendimento mesmo, Álvaro. Assim, quando ela não rendia, e várias vezes não, algumas vezes, a cabeça dela também falhou por N motivos. Você imagina, quando você tem que entregar 23, 24 horas de treino numa semana, e aí você tem filha te cobrando, você tem marido te cobrando. Aí eu como treinador, exatamente, é uma variável que eu tenho que colocar na conta. Não adianta eu ficar cobrando, eu até falo, né, que é mais simples treinar um atleta profissional, porque o atleta profissional, ele vive para isso, única e exclusivamente, do que as variáveis que tem um atleta amador. E aí, no caso dela, que é extremamente competitiva, no sentido competitiva de querer mesmo ganhar prova, de ter resultados, ela foi oitava no Campeonato Brasileiro, né? Ela competiu com meninas que já estavam muito tempo no circuito, ganhou o Letap Cunha, então já desde o começo do ano, quando terminou, né, o Altiroute Alpes, a gente sentou e eu percebi, lógico, que eu não fiquei satisfeito, ela muito menos, né, com o resultado. Então a gente sentou e falou, pô, onde é que a gente errou? Porque quando erra os dois. Não adianta falar que a minha programação foi perfeita, linda e maravilhosa e, pô, deu esse pau por culpa dela. Não, a cagada é dos dois. Quando deu algum problema, a gente tem que sentar. Exatamente, uma equipe. Não foi só eu, né? Então ela teve o nutricionista, ela teve pessoas, né? Ela se cercou de uma equipe multidisciplinar. E aí, no caso, apesar dela ser psicóloga, muitas vezes eu também tenho que me colocar, o treinador tem que se colocar, por isso que tem que ter também uma preparação em relação à psicologia esportiva, porque eu também tenho que me colocar muito no lugar dela como atleta e amadora, né, com as suas obrigações pessoais, né, de família, profissionais, enfim. E aí a gente sentou e eu propus para ela, antes de mais nada, um outro método de treinamento. Falei, ó, tem isso aqui. E foi assim mesmo, tem isso aqui. Você topa a gente fazer um teste para ver se dá certo? Porque eu sou da seguinte característica, tem treinador que prefere segurar um pouquinho o atleta para não machucar e não sei o quê. Eu já sou daqueles que gosta de explorar o cara. Se machucar, machucou, mas eu preciso ter a anuência dele. Falou, você tá afim? Eu tenho isso aqui, você quer? Ela falou, eu topo, vamos fazer. E aí, a partir desse momento, houveram, lógico, discussões sobre diversos assuntos durante a preparação. Ela teve dificuldades em relação a vários aspectos do treinamento, o que é normal. Ela teve problemas de carga horária, teve semana que não deu, vamos passar para outra semana. Então, a gente teve que fazer ajustes no meio do caminho, mas ambos sabíamos onde isso ia dar se ela fosse a fundo, se ela realmente acreditasse naquilo que estava sendo proposto para ela. E ela acreditou. Eu sempre falo o seguinte, se você quer, não importa o método, se você acreditar no que o teu treinador está te passando, vai dar certo. Se você, em um momento, 1%, você não acreditar, vai dar errado. E ela sempre foi 100%. Isso é real. A gente discutiu. Se um atleta não confia... Quem estiver escutando, se você não confia naquilo que o teu treinador está te passando, acabou. Não vai dar certo por dentro, porque em algum momento você vai pintar uma luzinha ali no fundo e vai falar assim, cara, não tá legal, não tô curtindo isso, não dá certo. E ela sempre foi 100%. O que ela duvidava, eu fazia questão de discutir com ela, de explicar para ela o porquê daquilo, o porquê do que estava dentro da programação dela fazer determinada coisa. E para quem quer ganhar, o peso é maior, né? Para quem quer um resultado diferente, é diferente. Por exemplo, você pegar eu tive aí vários alunos mesmo esse ano que foram para completar. Lógico que todo mundo quer completar muito bem no seu melhor resultado, mas você ter a pressão, né? Como ela se colocou, a pressão de ganhar, que apesar, no fundo, ela sabia que ela poderia ganhar essa prova,
Então, eu estou escutando o Ronaldo falar. Então, mas sabe, ouvindo vocês, e eu já tive a experiência de namorar o Othut, já me inscrevi uma vez, e na hora que começou a rotina de treino, eu falei, isso não é para mim, e abortei e fui fazer uma viagem com os amigos. É bom isso também. Mas de que... Não, os dois são bons, não tem melhor. Eu acho que é você ter consciência do que você está fazendo e fazer bem. E até ouvindo, a gente já teve histórias aqui, por exemplo, de alguém que foi fazer o Othut e foi para completar e falou que o melhor amigo dele foi o motorista do carro vassoura, porque foi com quem ficou o tempo todo. Talvez seja mais sofrido você ficar lá no vassoura e vou para completar, porque você tem uma pressão psicológica, enquanto que se você vai para ganhar, você se prepara para ganhar, então você está naquela atitude. Eu acho que essa é uma pressão positiva, porque quem vai para completar, e eu conheço várias pessoas, você não faz nenhuma coisa, você fica em cima do muro. Porque você nem foi, porque você não botou all-in para ir, e a experiência deve ser muito mais sofrida, só para contar para os amigos que foi. É isso. Do que você falou, eu fui all-in e deu certo. Vou pegar esse gancho, e a gente falou isso direto lá, e eu falei isso depois do Alpes. Eu acho que, por exemplo, eu fazia as etapas em 4 horas. Tinha gente que fazia a etapa em 6 horas. Tipo, acho que o pior é o tempo de selim. Porque, de verdade, se você for fazer... Se alguém perguntasse, eu quero fazer um Oterhout só para terminar, tipo, Alpes. Eu vou para o Alpes só para terminar. Minha opinião então, mas não faça. Porque se você for fazer um Oterhout para, tipo, ficar no limite, são muitas horas. É diferente assim, olha... É uma piada num Ironman, de um elite, 8 horas, e um amador de 12 horas, e um conversando com o outro. Aí chega o cara de 12 horas e fala pro de 8 assim, cara, como é que você consegue fazer em 8 horas, se vira o profissional? Assim, cara, como é que você consegue ficar 12 horas fazendo isso? Eu quero fazer em 8 e ir embora logo. Exato, mas acho que é esse o raciocínio. É diferente, né, Álvaro? Assim, tem gente que fica no Lanterne Rouge, mas, porra, porque... enfim, tá no limite do próprio corpo, porque é onde consegue, mas ali já está sendo uma autoconsagração dessa pessoa, sabe? É diferente, assim, se você faz um Oterhout e você sabe que você poderia ter treinado mais, ou ser dedicado para aquele desafio em si, mas para que você não precise passar tantas horas em cima do selim. Oterhout, como eu falo, é muito diferente prova de um dia. Uma coisa é você treinar para um meu cunha, prova de montanha no Brasil, nada se compara ao Oterhout. A gente faz... o ano passado, o Alpes, eu nunca... As etapas eram, Álvaro, insano. Acho que nem Pro Tour fez isso no Tour. Não faz na sequência, não tem a sequência, até faz, mas não na sequência de 5, 7 dias. Exato, porque eles têm etapas planíssimas, 2, 3, aí depois você tem montanha de novo. Foi insano. Como que alguém vai fazer uma prova dessa para ficar, tipo, 9 horas na bike, um dia, e depois tem os perrengues que não é só a subida, né? Então, a gente estava falando, pegamos 30 centímetros de neve, né, na primeira etapa. O Gávea, tiveram aí várias pessoas que tiveram que entrar na ambulância. E o cara não deixou sair. Porque se você pega um cara que está com 33, 32 graus, ele não pode deixar o cara sair, porque o cara pode morrer, né? Então, tiveram esses perrengues. Eu já tive, 2014, eu peguei 7 dias de HR Dolomitas, os 7 com chuva e frio. Eu não tinha mais roupa para usar. Então, você tem que aprender a conviver com esses perrengues. Isso já no treinamento. Por isso que eu falo que o treinamento já é um trabalho psicológico, trabalho mental muito grande. E aí, fora isso, você tem que também, a gente estava falando aí das descidas, né, que são insanas. Tecnicamente, você também já tem que ter vivenciado isso e você tem que ser bom, né? Eu falo, pessoal, eu não sei descer. Legal, mas se você nunca descer, você nunca vai melhorar e você não vai conseguir fazer uma prova dessa, porque por mais que seja neutralizado, você vai ter que descer, você vai ter que chegar até um outro ponto para poder subir de novo. Então, é uma prova que é complexa, não é uma prova como é uma prova mais simples de um dia, sei lá, a gente tem provas técnicas também de um dia, mas a gente está falando de uma complexidade, de uma prova que tem muitas
variáveis, e aí você precisa, lógico, ter uma, digamos assim, uma sequência de treinamento que seja importante para cobrir isso, senão você vai ter problemas, com certeza. Mas eu sugiro aqui a gente desclipar, porque eu acho que a gente está numa mensagem genial de superação, de sucesso, de trabalho de equipe. Tem perrengue, tem sofrimento, eu acho que é um alerta para aventureiro. Como outra frase que eu gosto, né, de que na descida do Everest tem um monte de gente comprometida e mal treinada e sem noção, então não é para fazer isso. Parabéns, Maíra. Parabéns, Ronaldo. Obrigada. Eu diria que eu tenho um preconceito do Output, eu acho que talvez o ouvinte espectador, ouvindo a história dos dois aqui, é um desafio que vale a pena colocar, planejar, treinar, preparar a vida, como a Maíra falou. Eu acho que qualquer Iron, qualquer coisa desse tipo, você tem que desenhar a sua vida por um momento, por um intervalo, em volta desse objetivo. E aí é isso que você vai se divertir. Pode até ser que você não ganhe como você ganhou, Maíra, de lavada, quase dando volta em cima. Mas eu acho que, como você disse, vai se divertir mais. Sem dúvida. Obrigado. É isso. Não, e a gente sabe, Álvaro, só para terminar, desculpa, mas quando a gente terminou a prova esse ano, ela falou, né, que a gente estava lá, os amigos, e a gente esperou até o último do grupo chegar, né? Então a gente tive atleta de 68 anos. Então, nada paga, ainda mais eu como treinador, nada paga ver o sorriso de satisfação, muitas vezes o choro de alguém que passou por todo esse processo e chegou ali na linha final, né? Isso para a gente é um negócio, uma experiência incrível. Álvaro, eu acho que tinha que fazer um Waterhoot. É muito, não, de verdade é muito legal, independente do meu resultado, assim, é uma prova muito bem organizada, é uma prova muito segura, é uma prova nos lugares mais bonitos do mundo, e aí lá, sei lá, todo mundo está com objetivos diferentes, mas no fim todo mundo vivendo o mesmo, sabe, tirar o melhor de si. Eu acho que você devia ir. Campanha Álvaro HR 2024. Congela, obrigado, ouvinte. Vamos acompanhar a cena nos próximos capítulos. A gente se vê no próximo programa. Ronaldo e Maíra, muitíssimo obrigado e parabéns pelo trabalho e pela conquista. Obrigada, valeu. Pela oportunidade.